Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Blockchain para desenvolvedores. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais em detalhes a arquitetura de um cliente Ethereum. Então, para começar, o que é um cliente Ethereum? A gente já viu, mas vamos rever. Vamos lembrar o que é a blockchain. Estamos sempre relembrando o que é a blockchain. A blockchain é um livro de registros, só que é um livro de registro descentralizado, que está distribuído em vários computadores ao redor do mundo e cada computador tem uma cópia exata desse livro de registros. Então temos essa imagem aqui que a gente já viu várias vezes, onde cada computador desse é chamado um nó da rede, e cada nó tem uma cópia desse livro de registros que a gente também chama de a blockchain, né? A blockchain como um livro de registros. Agora, o que esse nó, o que faz esse computador ser um nó? Ele roda um programa que é um cliente da blockchain. Se a blockchain for a Bitcoin, é um cliente Bitcoin. No caso da rede Ethereum, a gente diz que é um cliente Ethereum. Então, esse nó, cada nó roda um programa que é um cliente Ethereum. Existem mais de um tipo de cliente Ethereum. Existem os nós completos, os light nodes. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E também temos que ver que esse software, esse cliente Ethereum, não é um software só, mas existem várias implementações. Qualquer pessoa, qualquer programador pode implementar, criar um cliente Ethereum, desde que ele siga as especificações do Yellow Paper da rede Ethereum. É o Yellow Paper da rede Ethereum, que eu já mostrei, que diz como se implementa um cliente Ethereum. E aí, diferentes programadores, diferentes empresas, por assim dizer, ou pessoas ou grupos, criaram a sua própria implementação na sua linguagem de preferência. Então, o cliente Ethereum, o software mais utilizado, é o chamado Go Ethereum, GET, que foi escrito na linguagem Go, mas existem outras implementações. Então, vou mostrar aqui o site do Go, que é do GET, né, o Go Ethereum, que é o cliente Ethereum, o software que implementa o Yellow Paper mais utilizado. Em torno de 70, 80, acho que 90% dos clientes Ethereum utilizam o Go. Existe um outro cliente Ethereum que é o Hyperledger Bezo. Além desse, existem mais. Eu vou falar sobre o Hyperledger Bezo rapidamente. Por quê? Porque o Hyperledger Bezo foi escolhido como cliente do Real Digital. Real Digital vai ser uma criptomoeda do Banco Central. Eles vão ter uma blockchain, e para você ter uma blockchain é composta desses clientes. Esses clientes, vamos botar aqui para o nosso, essa rede de clientes, né? Isso aqui é um cliente, isso aqui é um cliente, isso aqui é um cliente, isso aqui é um cliente. Cada cliente estão interligados e conversam uns com os outros. É isso que forma a blockchain. Então, para você ter uma blockchain, você escolhe um cliente ou um tipo de implementação e coloca em vários computadores. Esses computadores conversando entre si formam blockchain. E o Banco Central, pode ser que mude, que isso é bem recente, mas o Banco Central escolheu o Hyperledger Bezo para ser o cliente oficial da blockchain que vai comportar o Real Digital. Então, por isso que eu estou chamando a atenção dele. Veja, o Hyperledger Bezo, ele é um cliente Ethereum, só que ele é um cliente Ethereum que implementa mais coisas do que o Yellow Paper, porque ele é feito para empresas. Então, por exemplo, ele tem um mecanismo de consenso também, Proof of Authority, e você pode criar autoridade e tudo. Então, ele vai além da rede Ethereum. Ele é uma rede Ethereum para empresas, por assim dizer. Mas, se você quiser ser um cliente da rede Ethereum, se você quiser rodar um cliente da rede Ethereum, você pode utilizar o GET, ou você pode utilizar o Hyperledger Bezo também. Nada impede. Então, além do GET e do Hyperledger Bezo, existem outros. Mas esse aqui é o que eu queria falar sobre eles. Certo? Agora, vamos ver em detalhes esse cliente. Um pouquinho mais de detalhes. Vou botar aqui o PowerPoint. Vou passar para o próximo. Pronto. Isso aqui seria a arquitetura
de um cliente Ethereum. Pelo menos o mínimo que um cliente Ethereum precisa ter para implementar tudo que o Yellow Paper pede. Ele pode implementar coisas a mais, mas não pode implementar coisas a menos ou diferentes do que o Yellow Paper da rede Ethereum pede. Então vamos lá. Primeiro, esse cliente ele tem que ter um mecanismo chamado Dev P2P, que é um protocolo que faz a interação entre os clientes da rede. Então, através desse protocolo Dev P2P, que é peer-to-peer, né, parceiro por parceiro, que é um computador, um cliente se conecta com outros clientes. Então, todo cliente tem esse Dev P2P que serve para eles se comunicarem. Eu quero chamar a atenção disso porque existem duas formas de se comunicar com um cliente Ethereum. A primeira é utilizando Dev P2P e a segunda é o JSON RPC. Só que eles são diferentes. O Dev P2P é para comunicação entre nós, certo? Entre clientes. O JSON RPC é feito para um aplicativo descentralizado se comunicar com o cliente. Quando você quer fazer uma transação com a rede, você tem que enviar essa transação para um cliente. Eu já falei isso várias vezes, né? Você quer ou pegar uma informação da blockchain ou enviar uma transação para a blockchain, você tem que se conectar com o cliente. Isso é feito através do JSON RPC. RPC Remote Procedure Call é um tipo de procedimento e JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation, que é um tipo de estrutura de dados inspirado nos objetos JavaScript. Quem é programador está acostumado com JSON, a gente usa JSON sempre em JavaScript. Quem não é programador talvez não esteja acostumado, mas nós vamos ver isso. Eu só quero dizer que um aplicativo descentralizado, isso aí tem que ficar claro, ele entra em contato com o cliente para enviar a transação através do protocolo JSON RPC. Então tem esses dois protocolos, JSON RPC e o Dev P2P, que eles têm funções diferentes. Um é para a comunicação entre os clientes e o outro é para algum aplicativo descentralizado ou algum cliente que não é um cliente Ethereum, mas um cliente qualquer, entrar em contato com a blockchain. Tá, isso aqui é uma visão bem alto nível, assim, não está entrando em detalhe. E o resto do cliente. Eu vou separar esse cliente em duas camadas. É uma separação meio brusca, mas eu vou dizer por quê. A camada de consenso e a camada de execução. Sendo que a camada de consenso é a camada do cliente que é responsável pelo mecanismo de consenso. A gente já viu que existem vários mecanismos de consenso. Tem o Proof of Work, que a gente trabalhou bastante, que é a questão da mineração. Tem o Proof of Stake, que é aquele mecanismo de consenso que não há mineração. E quem valida o bloco, faz a validação inicial, é alguém que, algum cliente que pega o seu Ether e faz um stake do Ether, lá você deixa ele parado, e aí se você deixa ele parado em stake, você ganha tipo um ticket de loteria que a blockchain vai escolher para sortear quem vai fazer a validação do próximo bloco. E é bom ser sorteado porque quem faz a validação ganha Ether, ganha o gás das transações. A gente já viu a questão do gás. Toda transação paga uma taxa de gás. Essa taxa de gás vai ou para o minerador, se for Proof of Work, ou para o validador, se for Proof of Stake. Então, temos a camada de consenso, que é responsável pelo consenso. No caso, se for uma blockchain que roda em Proof of Authority, que nem o Hyperledger de Peso pode rodar, que nem o Real Digital vai ser, porque vai ser uma coisa fechada do Banco Central com outros bancos, não sei dizer ao certo, mas é uma coisa mais centralizada, com autoridade. Nem todo mundo pode... Não é uma blockchain que todo mundo pode mandar transação. Não, no Proof of Authority é só... bom, talvez todo mundo possa enviar a transação, mas quem vai minerar, quem vai executar, quem vai validar, não é qualquer um. No Proof of Work,
é qualquer um. No Proof of Stake você tem que ter Ether, no caso. No Proof of Authority você tem que ser autorizado a validar transações. Então nem todo mundo é autorizado. Certo? Então temos o mecanismo de consenso. E temos a camada de consenso, que é responsável por fazer o consenso da rede. E temos a camada de execução, que é onde fica toda a parte de execução das transações. Claro, tem muita coisa aqui dentro, mas eu quero destacar apenas que na camada de execução a gente tem a máquina virtual do Ethereum, que é tipo um computadorzinho que vai executar as transações e vai alterar o estado global da blockchain. A gente já viu que o estado global são todas aquelas variáveis de estado, todas aquelas informações, quanto eu tenho de Ether, quanto todas as variáveis de um contrato inteligente, de todos os contratos inteligentes, a gente diz que formam o estado global da blockchain. E esse estado global, claro, ele é salvo no banco de dados, certo? O cliente Ethereum tem um banco de dados, tá? Quem está acostumado a trabalhar com banco de dados, geralmente está acostumado com ou SQL, tem SQL Server, MySQL, ou um banco de dados tipo NoSQL, como MongoDB, tal, Cassandra, né? Não conheço todos, mas no caso o white paper, ele não indica exatamente qual é o banco de dados que você tem que utilizar, certo? Porém, a estrutura de dados da rede Ethereum, ela indica você utilizar um banco de dados que seja do tipo chave-valor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso já, mas um banco de dados do tipo chave-valor, e a maioria deles, o Get, por exemplo, usa o LevelDB, que é um banco de dados criado pelo Google, mas qualquer banco de dados chave-valor se encaixa bem na estrutura de dados do cliente Ethereum. Mas a maioria usa o LevelDB. Bom, isso aqui é uma visão bem geral do cliente Ethereum. Sim. Por que eu separei ele em camada de consenso e camada de execução? Porque isso aqui é uma visão, isso aqui é um gráfico não, né? Isso aqui é um desenho famoso aí que lá na rede Ethereum rola, que mostra como é que é o cliente Ethereum antes da fusão, certo? E depois da fusão. O que é a fusão? Chamada de merge. É quando a rede Ethereum vai mudar de Proof of Work para Proof of Stake. Então eles mesmos separaram o cliente Ethereum em duas camadas. A camada de execução e o que é a camada de consenso. Porque quando houver a fusão, o que vai acontecer? Eles vão pegar a camada de execução antiga, que é o que eles chamavam de Ethereum 1, Ethereum 1.0, e vão colocar a camada de execução dentro da camada de consenso nova, da camada de consenso Proof of Stake. Então, o que é chamado hoje de camada de consenso era o que era chamado de Ethereum 2.0, o Ether 2.0. Essa nomenclatura Ethereum 1 e Ethereum 2 acabou, eles não querem mais isso para não confundir a pessoa e ela achar que vai existir uma moeda Ether 1 e Ether 2. Não. Esse Ethereum 2.0 é acabar com o Proof of Work, pegar a blockchain que já existe lá rodando em Proof of Stake, que é chamado a Beacon Chain. Existe já há anos, uma outra blockchain da rede Ethereum, chamada Beacon Chain, que ela só tem a camada de consenso, ela não tem camada de execução nenhuma, ela só está lá fazendo consenso, ele está validando blocos sem transação nenhuma, porque não tem contrato inteligente, e eles vão pegar a camada de execução atual da rede Ethereum hoje e enfiar um termo muito ruim, né? E colocar essa camada de execução dentro da Beacon Chain, dentro da camada de consenso da Beacon Chain. Isso é o chamado The Merge, ou a fusão, que deve acontecer nos próximos meses. Então, por isso que hoje em dia a gente está levado a separar esse cliente numa camada de consenso e uma camada de execução. Bom, tipos de cliente. Como eu falei, existem mais de um tipo de cliente. Certo? Existem
os chamados light nodes, que são clientes que eles não têm uma versão total da blockchain, são softwares, mas que eles não guardam em si toda a informação da blockchain. Certo? Esse estado global, por exemplo, eles não têm essa informação neles. Então, se um software é um cliente leve, um light client, esse software não tem esse banco de dados. Por isso que ele é chamado light client, certo? Ele não tem todo o estado global da blockchain, porque um cliente que tenha o estado global da blockchain, que é um full node, ele tem que fazer um download de muito mais coisa. E ele tem que validar todo esse estado global desde lá do início. Então, existem esses light nodes, que são softwares leves, que aí você pode botar no smartphone, por exemplo. E tem os full nodes, que são os nós completos. Esse aí tem o banco de dados todo. Agora, esse full node, ele também pode se separar em full node e archive full nodes. A diferença é que o full node ele tem o estado global da blockchain atual, o último. E o archive full node ele tem todo o estado da blockchain desde lá do início. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto certa conta tinha em Ether do bloco 3.527, o full node não vai ter essa informação. Porque ele só tem informação de quanto a conta tem, isso é um exemplo, tá? De quanto certa conta tem de Ether hoje, atualmente. Já o Archive Full Node, ele tem essa informação toda. Então, ele guarda a informação da variável de um contrato há 2 anos atrás, certo? Então, esse é o Archive Full Node. E, por último, nós temos os mineradores. É um outro tipo de cliente, certo? Que ele, além de ter toda a informação da blockchain, ele faz a mineração. É aquele lá que está lá minerando. Ele é um full node também, mas ele faz a mineração, porque nem todo full node faz a mineração, só se ele quiser. Certo? Você pode ter um full node só para consultar ou para ficar guardando a informação na blockchain sem fazer a mineração ou sem fazer a validação, se for o caso de Proof of Stake. Okay? E para terminar, eu só quero chamar a atenção, a gente não terminou, a gente vai voltar a falar sobre o cliente Ethereum na próxima aula, não deu para falar tudo, mas para não ficar muito grande vou parar por aqui. Só para essa questão do validador, só quero chamar a atenção o seguinte, o termo validador ele é um pouco ambíguo, por quê? Todo cliente faz a validação, certo? Vamos pegar o Proof of Work, tá? Proof of Work. Um cliente vai fazer a mineração, porque ele vai conseguir achar o nonce, então ele vai minerar. A partir do momento que ele minera e envia esse bloco para os outros clientes, esse bloco que ele minerou, todos os outros clientes vão fazer a validação desse bloco para confirmar que a mineração foi correta e para atualizar o seu estado da blockchain. Todos os clientes têm que atualizar o seu estado global. Então, todos eles vão fazer a validação do bloco. No caso do Proof of Stake, a gente chama de validador aquele que é escolhido para colocar o próximo bloco. Mas é por isso que esse termo é ambíguo, porque o validador tanto é o que a gente escolhe para dizer que ele foi escolhido para validar o próximo bloco, como também todos os outros clientes vão validar o bloco. Então, tomar cuidado com esse termo validador, porque eles têm esses dois usos, certo? Todo nó faz a validação, todo nó valida a blockchain. Mas no caso do mecanismo Proof of Stake, a gente diz que validador é aquele que é escolhido para validar o próximo bloco através de um sorteio. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a estrutura de um cliente Ethereum, porque agora eu quero falar sobre como se estrutura o estado global. Esse banco de dados aqui, ele tem uma estrutura de dados bem particular, que ela é colocada na forma de uma Patricia Merkle Tree, certo? Patricia Merkle Tree, que eu vou entrar em detalhes na próxima aula. Mas dessa aula, acho que o mais importante é entender que para
existem esses dois tipos de forma de comunicação da blockchain, e para enviar transações a gente usa o JSON RPC. Então é isso. Espero não ter sido muito complicado e até a próxima aula. Obrigado.